Olá, meus amores! Vamos à nossa aula de geografia sobre os meios de transporte. Transportes. Você pode se deslocar de um lugar para o outro a pé ou utilizando o meio de transporte, como automóveis, caminhões, bicicletas e ônibus. São exemplos de meios de transporte que circulam pelas ruas de uma cidade ou até mesmo pelas estradas e rodovias. Mas por muito tempo o homem andou a pé, depois começou a utilizar os animais como meio de transporte, certo? Podem abrir o livro de vocês na página 55. Como a gente pode ver nessa imagem, as carroças podem transportar pessoas ou mercadorias. Mas existem outros meios de transporte, né? Cada qual de acordo com a via que circula. Nas estradas de terra é comum as pessoas se locomoverem assim, sentados, né, no lombo de animais ou utilizando carroças e até mesmo tratores. Principalmente na zona rural é comum a gente ver pessoas utilizando esse meio de transporte, né, como as carroças e os animais. Os transportes terrestres são aqueles que se deslocam em cima da terra. Podem ser rodovias ou ferrovias e são meios de transporte que eles não são, podem ser ou não motorizados, não é isso? Os meios de transporte terrestre um dos mais comuns, principalmente nas cidades grandes, né, nas grandes metrópoles, é as pessoas se deslocarem utilizando os trens, né, as vias ferroviárias, né. Os trens são capazes de transportar muitas pessoas e grande quantidade de produtos ou mercadorias. Em algumas cidades, o trem é utilizado para o transporte de pessoas e quando é feito por vias subterrâneas é chamado de metrô, tá vendo? O metrô é um dos meios de transporte mais rápido que existe. Mas ao utilizar trens e metrôs, o passageiro deve ficar atento ao vão entre o trem e a plataforma. Assim como o ônibus, o passageiro não deve ficar próximo às portas se não for desembarcar. Os transportes aquáticos, marítimos, fluviais ou lacustres. Onde não há ruas nem estradas e os caminhos são rios, lagos ou mesmo mar, as pessoas utilizam canoas, barcos e navios para se deslocar de um lugar para o outro. Quando o transporte é aquático, como no caso dos barcos, é necessário que o piloto seja habilitado. O limite máximo de passageiro deve ser respeitado e haja colete salva-vidas para todos, pois sempre há risco de naufrágio, como a gente já viu aqui mesmo, acho que tem uns 2 anos, né, em Salvador, que teve, né, uma embarcação virou e várias pessoas morreram porque elas não utilizavam o colete salva-vidas. O nome já diz, colete salva-vidas. Então, como vocês podem ver nessas imagens, né, barco, canoa, navio, são meios de transportes aquáticos. Aí tem alguns exemplos. Os transportes aéreos, meios de transporte aéreos. As pessoas também utilizam aviões ou helicópteros para se deslocar. Ao utilizar esse meio de transporte, é importante ouvir e cumprir todas as instruções dadas pela tripulação. Quem já andou de avião sabe, né? Como manter o cinto de segurança afivelado enquanto estiver sentado e não usar aparelhos eletrônicos no pouso e na decolagem. Certo? O meio de transporte deve atender às necessidades das pessoas e deve ser desenvolvido de acordo com as características do local. No Rio de Janeiro, por exemplo, várias pessoas que residem no Complexo do Alemão utilizam um teleférico, que é esse que vocês veem na imagem, para subir e descer o morro. Independentemente
transporte utilizado, é preciso estar atento às regras de segurança. Ao usar um automóvel, por exemplo, todos os passageiros devem colocar o cinto de segurança. Crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro. E se tiver até 7 anos e meio, devem ser acomodadas em equipamentos adequados a seu tamanho, né? Exemplo da cadeirinha, né? E quem for utilizar as motos, né? Usar sempre o capacete, tanto o passageiro como quem está pilotando. E a moto é um transporte feito, né, para transportar 2 pessoas. E a gente vê casos de pessoas 3, 4 em cima de uma moto, né? Então, vamos ficar atento a essas regras, né? Regras de segurança que são importantes para a vida, certo, pessoal? Responda as atividades da página 58 e 59. Beijos e até o próximo vídeo.